Bom dia a todos. Inicialmente eu queria agradecer a presença de vocês, né, participando dessa palestra. A gente vem promovendo palestras, um grupo de pesquisa, extensão e de direito e ciência dos dados, e um grupo que envolve alunos de pós-graduação, né, de vários departamentos interessados em discutir esse tema. Né. E hoje a gente tem uma palestra especial do professor Eduardo Busco. Não, é difícil, mas ele pode ser chamado de Edu também, mas vai ficar mais fácil. Né? O Edu, ele é docente, né, docente do Departamento de Computação, do Instituto de Ciência Matemática e Computação de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Né? É também do Itaú Unibanco, né, responsável por essa área de Data Analytics, uma gerência do Itaú. Né? E hoje ele vai fazer uma palestra, vai ministrar uma palestra, discutindo essa questão de ciência dos dados, né, mostrando essa área de ciência dos dados e as grandes aplicações que a gente tem, em especial na área bancária. Tá? Então, novamente, eu queria agradecer. A gente tem a presença aqui de vários colegas, alunos, pós-graduandos, pessoal assistindo também pela internet. Né? Aliás, pessoal, nós vamos fazer a apresentação em 1 hora. Depois, ao final da apresentação, né, a gente vai ter uma sessão de perguntas. Quem está acompanhando via internet pode fazer pergunta via chat do Skype. Eu estou disponibilizando aqui o meu Skype, eu vou estar conectado, aí eu vou passar as perguntas para o Eduardo. Tá? A previsão de apresentação mais ou menos é de 1 hora, depois a gente usa uma meia hora para discussão. Essa apresentação ela vai estar disponível, né, vai ser gravada e vai ficar disponível no IPTV para acesso posterior. Né? E agora, nós aqui vamos ter a oportunidade, né, as pessoas estão presentes aqui, vai ter a oportunidade de fazer perguntas. Provavelmente essa sessão de perguntas a gente nem vai disponibilizar, mas é mais um bate-papo, né, que a gente pode fazer no final da apresentação. Tá? Bom, então, novamente, muito obrigado. Agradeço enormemente o Edu, agradeço a presença da professora Ana Reale aqui. Né? Vou falar o nome da Ana, representando todos os nossos colegas docentes, né? A nossa chefe do departamento. Né? E, Edu, agradeço enormemente a sua presença, seu tempo. Bom dia, pessoal. Bom, eu antes de mais nada quero também agradecer pelo convite, né, professor Pedro e professora Ana, como representante aqui do Departamento de Engenharia de Educação. É um prazer estar aqui com vocês, poder conversar sobre ciência dos dados, que é um tema super apaixonante. O que eu gostaria de tentar fazer aqui é dar uma visão geral dessa área de ciência de dados, suas aplicações em banco, tá? Nada muito específico, não vou entrar em nenhum detalhe sobre algoritmos ou até mesmo matemática da coisa, mas dar uma visão geral. Okay? Pensei em organizar nossa conversa aqui, só para eu calibrar aqui, tá ok? Vocês conseguem enquadrar? Aqui, beleza? Então, falar sobre a minha visão sobre o Big Data Analytics. Aí eu vou discutir um pouquinho o que vem a ser o tal do cientista de dados. Falar sobre algumas técnicas e aplicações, linkando com as duas coisas anteriores. E aí, se der tempo, a gente fala um pouquinho sobre tendências e desafios, de maneira bem resumida. E depois a gente parte para uma conversa aí, onde eu tento, enfim, tirar dúvidas de vocês e ser provocado também. Super legal. Bom, preliminares, tá? Como é que eu fui parar no Itaú? Então, o professor Pedro falou, antes de eu começar a trabalhar no Itaú, trabalhei como docente da USP de São Carlos, me afastei e cofundei uma startup em Big Data Analytics. Trabalhei nessa empresa por 3 anos e meio, quase, e depois fui para o Itaú. Qual que é o meu papel lá no Itaú? Então, minha missão no Itaú foi ajudar a construir um centro de excelência em Big Data Analytics. Então, esse era o propósito que a gente começou em abril do ano passado. Né? Então, a ideia é desenvolver ainda mais as capacidades analíticas do banco, né? E esse centro seria um meio da gente conseguir fazer isso. O objetivo desse centro de excelência que reúne, digamos assim, 3 tipos de profissionais. Tem cientistas de dados, engenheiros de software e analistas de negócio trabalhando juntos na mesma estrutura. Tá? Com o objetivo de, enfim, atender melhor o nosso cliente.
E para atender melhor o nosso cliente, a gente resolve problemas de negócio. Então, o objetivo do Centro de Excelência em Big Data Analytics é resolver problemas de negócio para atender melhor o cliente. Então, nós temos problemas na área de risco de crédito, fraude, relacionamento com o cliente, né, CRM, até mesmo produtos, enfim. É uma área bastante grande que se propõe a atender, digamos assim, o banco inteiro. Então, essencialmente é um time de cientistas de dados, né? Pelo qual eu sou responsável, então, mas tem essas outras áreas de engenharia de software e também negócios que tem outras pessoas envolvidas, ok? Então, meu papel é principalmente gerenciar esse time de cientistas de dados, é isso que eu faço lá. Que tipo de problema de negócio que a gente ataca? Então, tem uma priorização dos problemas que leva em conta o impacto que a gente tem no cliente, certo? Quer dizer, quanto melhor eu conseguir atender o cliente, mais prioridade teria o projeto, né? E a gente mede isso indiretamente pensando também na felicidade dos acionistas, obviamente. Então, problemas em que você tem complexidade, tem muitos dados e tem possibilidade de impactar a maior quantidade possível de clientes positivamente. Certo? Então, essencialmente, essas três dimensões aqui são consideradas. É assim que a gente elege os problemas que a gente vai atacar numa fila de prioridades. Tá? Então, já falei. Pra vocês terem uma ideia, o Itaú é o maior banco da América Latina hoje, está presente em mais de 15 países, tem em torno de 60 milhões de clientes, considerar todos os tipos de clientes possíveis. Em termos do volume de dados gerados, para vocês terem ideia, a gente tem em torno de 4 mil transações por segundo, 73% de canais digitais, hoje, 50% delas no celular. Passam pelos sistemas do Itaú 1/4 da movimentação financeira nacional e a gente tem mais de 45 mil caixas eletrônicos. Então tudo isso gera uma avalanche de dados que não é tarefa trivial analisar. Okay? Como é que a gente processa tudo isso? Tem um centro tecnológico em Mojimirim. Não posso revelar muitos detalhes sobre a arquitetura das coisas, dos computadores que a gente tem lá. Algumas coisas vocês conseguem informação pública, mas para dar uma ideia do tamanho e da magnitude do investimento, a central de energia elétrica que alimenta só o centro tecnológico é capaz de suportar uma cidade de até 120 mil habitantes. Então, é muita energia que precisa para alimentar os computadores. Vocês podem imaginar a capacidade de processamento que a gente tem. Né? Beleza, então. Isso não é um problema. Eu falei demais de energia. Bom, deixa eu ver se agora ele volta. Então, vou entrar nessa visão sobre Big Data Analytics. Foi muito beleza. Falando em energia, acabou a energia. Não tem problema, vamos por aqui. Muito tem se falado sobre o que vem a ser Big Data Analytics. Meu entendimento é que... Já compromete. Então, muito tem se falado sobre o que vem a ser Big Data Analytics. Eu acho que tem muitas pessoas, tanto na academia quanto no mercado, com estratégia do chacrinha, né? Eu vim para confundir. Eu vou tentar me arriscar no outro lado, simplificar bastante e passar uma visão conceitual para vocês do que vem a ser, para mim, ciência de dados. Então, para mim, tem essencialmente 3 pilares que suportam a ciência de dados. Um deles é Machine Learning, que é muito forte. Outro que é estatística e otimização, mais clássicos, digamos assim, certo? E um pilar mais de engenharia de dados, que seria base de dados, processamento paralelo e distribuído. E aí, como a gente trabalha em banco, o foco é no negócio. Se você trabalha na academia, o foco vai ser no teu problema específico. Então, em maior ou menor escala, se vocês pegarem todos esses softwares que tem por aí, uma montoeira de sopa de letrinha, que provavelmente em 5 anos vai mudar tudo, né? Você consegue enquadrar nessas 3 caixas assim, conceituais, digamos assim, e entender mais ou menos o que a gente faz. Então, a gente faz essas 3 coisas, e normalmente as 3 coisas são muito importantes, os 3 pilares são importantes, porque as bases de dados são muito grandes, você precisa tomar decisão automática,
E, sem dúvida, conhecimento de estatística e otimização sempre ajuda. Né? Ok? Tudo isso com foco no negócio. Né? E aí, provavelmente, o que é menos conhecido, talvez não para esse público, mas enfim, estou pensando num público mais geral, vem a ser o que é Machine Learning. E eu vou tentar fazer uma definição bastante simples de Machine Learning, aproveitando aí o livro do Pedro Domingues, que eu até recomendo. É mais leigo no assunto, quer ter uma visão geral. Acho que é um livro agradável de ser lido e não tem equações, então facilita bastante. Né? O que não é o normal. O que não é nada normal na pesquisa dele, exato. Mas enfim, se a gente pensar em 20 ou 30 anos atrás, tinha uma área que era muito forte de engenharia do conhecimento, expert systems, etc. Né? Ainda está viva de certa forma, e a tentativa era muito de a gente gerar regras de negócio baseado na cabeça do especialista, gerar um conjunto de regras, depois fazer inferência com essas regras, aí você descobre a exceção, mesmo tendo 1 milhão de regras, sempre aparece uma exceção nova, você vai lá e codifica, enfim, vai tentando criar sistemas que simulam o pensamento humano de uma forma que você gera uma base de regras. Né? E uns 20 anos para cá, 25 talvez, pensando no mercado, né, na academia isso já está há muito mais tempo, veio essa ideia de que os computadores podem aprender essas regras automaticamente. Então, em vez de eu tentar codificar as regras, eu forneço uma base de dados para o computador, onde você tem entradas e saídas desejadas, digamos assim, e você fala, computador, aprenda as regras para mim. E aprenda as regras para mim de tal forma que elas generalizem. Né? Então, essencialmente, o Machine Learning é esse desafio de a gente deixar com que os computadores façam essa parte difícil do trabalho para a gente. E aí, o Machine Learning tem várias encarnações, eu digo. Né? E assim, eu falo normalmente com o público leigo em Machine Learning, e às vezes as pessoas têm aquela falsa sensação de que vem uma entidade externa do além, que se aposta do computador e começa a resolver os seus problemas automaticamente. E isso não é bem assim que acontece. Né? Para tentar esclarecer um pouquinho, eu separo aqui também, tentando ser bem didático, né? Em 3 áreas e aí vários cenários de tomada de decisão. Então a gente tem uma vertente do Machine Learning que vem da área de inteligência artificial, então o objetivo principal é generalizar a partir de exemplos específicos. Né? Aliás, isso aqui não é apenas o objetivo de Machine Learning IA, mas também é de estatística em geral, mas enfim, é dos dois. Né? Então a gente não precisa brigar por conta de ter esse objetivo comum, né? Pelo contrário. Então já falei um pouquinho de regras lógicas, árvore de decisão, e aí você tem, hoje em dia, né, os representantes mais famosos aí são redes neurais, né, e deep learning, né? Então está muito na moda. Aí você tem uma vertente forte também de estatística computacional, que essencialmente tem por objetivo automatizar análises estatísticas que já vinham sendo feitas há quase um século, digamos assim. Né? Então vou dar um exemplo simples para vocês de qual que é a diferença que existe entre Machine Learning nesse contexto versus estatística mais tradicional. Então, há um tempo atrás, eu fiz um projeto para estimar venda de revistas em bancas, antes ainda de entrar no Itaú, e essencialmente, resumindo bastante a história, depois de alguns meses de modelagem, a gente chegou à conclusão que o melhor modelo seria ter em torno de uns 11 modelos de regressão por banca, tem 4.400 bancas na Grande São Paulo, o objetivo era prever quantas revistas seriam vendidas semanalmente. Né? E a gente chegou a uma configuração de 11 modelos por banca, com 4.400 bancas, nós estamos falando em torno de 50 mil modelos. Todos eles muito simples, baseados em regressões bem tradicionais, mas que você não consegue trabalhar com estatística tradicional simplesmente pela quantidade de equações que você tem que manipular, a quantidade de t-valores que você precisa observar, etc, etc. E mais do que isso, você tinha que atualizar os modelos em 40 minutos. Então, por mais que você tivesse um exército de estatísticos fazendo estatística tradicional, não conseguiria fazer isso. Então, o Machine Learning vem para ajudar em projetos de estatística mais tradicional, no sentido de automatizar todo o processo. Isso é só um exemplo. Tá? E aí também havia um menor interesse por explicar, né, que é o contrário ao que você tem em estatística mais tradicional, com os modelos econométricos, né, a gente quer entender se o sinal faz sentido com a variável resposta, se tem significância estatística, etc, etc. Nós, de Machine Learning, a gente não se importa muito com isso,
a gente gosta muito de avaliar a capacidade preditiva e estimar a capacidade de generalização diretamente a partir do dado, né? E agora eu vejo assim uma tendência, até a gente estava conversando antes mesmo aqui da palestra, em o pessoal de Machine Learning querer explicar também os modelos, porque em algumas aplicações você precisa explicar, né? Então normalmente você tem um trade-off entre capacidade preditiva e capacidade de explicação. Quando você quer explicar alguma coisa, você tem que ter um modelo mais simples para as pessoas entenderem. Quando você não se importa com a explicação e quer ter uma capacidade preditiva alta, normalmente você tolera uma caixa preta, por exemplo, um Deep Learning, certo? E no meio do caminho tem alguma coisa intermediária que talvez satisfaça ambos. Então, exemplo, quando a gente faz modelo de risco de crédito e vai dizer quanto crédito você poderia oferecer para uma determinada pessoa, o Banco Central nos exige que a gente explique o porquê. Então, se eu treino um modelo de Deep Learning para fazer isso, por mais que ele esteja acertando super bem quanto de crédito eu deveria dar para aquela pessoa, quando o Banco Central me pergunta por que você está dando esse crédito para essa pessoa, eu não consigo explicar. Então, eu fico em apuros. E aí, o que a gente tipicamente faz? Se paga o preço na capacidade preditiva para conseguir explicar para o órgão regulador, certo? Pensando um pouquinho além do órgão regulador, quem não gostaria de ter um modelo que tem uma capacidade preditiva excepcional e ainda assim consegue explicar? É muito melhor, óbvio. Até o próprio modelador, né? Até o próprio cientista de dados vai se sentir mais confortável, certo? De conseguir entender. Então é um sonho de consulta, né? E isso está chegando forte agora na academia. No mercado tem muito pouca coisa sendo feita nessa direção. O que a gente faz é falar, cara, não consigo lidar com Deep Learning, então eu vou construir um modelo de regressão logística. Certo? Com poucas variáveis, é isso. E aí tem uma vertente também de algoritmos de otimização que às vezes aparece com Big Data e algumas vezes sem Big Data, que são aqueles problemas de otimização para os quais você não tem uma solução fechadinha, você não consegue usar um algoritmo de otimização convexa, que é sonho de consumo de todo mundo, mas infelizmente na prática alguns problemas não são bonitinhos assim, né? Então tem toda essa parte de computação evolutiva e outras coisas que surgem aí mais voltadas para a área de inteligência artificial. E os cenários de tomada de decisão e também geram confusão, então muita gente fala assim, não, Machine Learning é só quando você faz predição e atualização do modelo online. Se você não faz assim, então não é Machine Learning, né? Eu tentei deixar bastante claro que o que a gente tenta é automatizar a análise, mas tem essa visão em algumas pessoas do mercado de que se o sistema não está rodando de maneira autônoma e online, então não é Machine Learning. Na verdade, a diferença entre você fazer isso e fazer offline é só a janela de tempo que você se permite para atualizar o modelo. Então, naquele exemplo que eu falei, era 40 minutos. Se a gente subisse mais máquinas na nuvem e rodasse com mais computadores, você conseguiria reduzir isso para 1 minuto, talvez. Porque, enfim, é só questão de poder computacional. Em alguns cenários, isso é muito desafiador, se torna um problema científico de interesse. Muitas vezes se quer fazer isso, não é só problema de levantar mais máquinas, por mais que você levante, você não consegue. Então, aí de fato você tem esse cenário mais online, né? E aí a computação cognitiva, que também é outra grande atração da festa aí mais recentemente, e de novo tentando desmistificar um pouquinho e dar uma definição um pouco mais compacta. Para mim, computação cognitiva, todas as encarnações que eu vi até agora, pelo menos dela, são combinações de aprendizado de máquina, com processamento de língua natural e interações com seres humanos, que é o que a gente chama de Active Learning na literatura de Machine Learning, que está aí já há muito tempo. Não tem muita novidade aqui, a novidade é combinar as três coisas e conseguir rodar isso de maneira em real time, que é um grande desafio. Mas conceitualmente é isso, né? Ok? Muito bem. Bom, e aí o que vem a ser então o cientista de dados? Já que a gente falou que ciência de dados se apoia essencialmente em 3 pilares, um de Machine Learning, que a gente acabou de discutir, o outro de estatística e otimização e o terceiro de processamento paralelo distribuído e banco de dados, certo? O que seria o cientista de dados? Então o perfil ideal de um cientista de dados seria alguém que tem um background muito sólido em ciência da computação, em particular em aprendizado de máquina, banco de dados e inteligência artificial, um cara que entende de estatística e otimização, um cara que entende de economia e de administração, ou seja, nós estamos procurando um perfil que a gente sabe que não vai encontrar, certo? A gente está procurando um ninja, certo? Ou uma versão um pouco mais divertida, o Chuck Norris, ou talvez ainda mais saudosista, o nosso MacGyver, certo? E a gente sabe que
Não é possível encontrar todas essas características na mesma pessoa. Pelo menos eu não conheço ninguém. Se alguém conhece, eu estou todo ouvido para saber quem é, certo? Mas é muito difícil encontrar uma pessoa que domine com profundidade todas essas coisas. Então, para a gente conseguir endereçar esse problema, o que a gente tenta fazer é montar times de pessoas com perfis complementares. Perfis complementares significa que o cara tem que ser bom pelo menos em um pilar técnico. Caso contrário, quando a coisa apertar, se você não tiver ninguém bom naquele pilar, você está ferrado, né? E isso aparentemente é um pouco mais simples, à primeira vista, e de fato é. Mas a gente tem desafios aqui, porque essas pessoas elas têm vieses cognitivos diferentes, elas estudaram coisas diferentes, elas usam técnicas diferentes, elas têm expectativas diferentes, às vezes têm preconceitos, etc, etc. Então não é tão simples assim, simplesmente pegar alguém que entende de estatística e otimização, bastante, outro cara que entende de machine learning, outro cara que entende de banco de dados, processamento paralelo e distribuído, se tiver na mesma pessoa, que já é raro, né? Falar, senta aí, põe alguém de negócio junto e resolve os problemas. Né? Isso requer uma certa orquestração. E até na própria montagem do time, você também tem que fazer um exercício de montar quebra-cabeça. Mas é assim que eu vejo a maior parte das empresas trabalhando. E aí tenta escalar isso. E quando você tenta escalar, daí o problema fica mais difícil ainda. Porque uma coisa é montar um time com 6 pessoas, outra coisa é montar um time com algumas poucas dezenas de pessoas. Né? Ok? Então... Isso posto, né? Qual que é o papel do cientista de dados? Eu diria que é um cara que essencialmente gosta muito de tomar decisão olhando para dados. Então, essa frase do Deming é bastante ilustrativa, né? Foi um dos responsáveis pelo milagre japonês, né? Ele falava, bom, God we trust, all others must be there. Então é mais ou menos assim que a gente trabalha. A gente não entende muito do negócio, a maior parte do meu time, alguns são já do banco há algum tempo, então tem conhecimento de negócio um pouco mais forte, mas a grande maioria não entende do negócio, vai aprender sobre o negócio colocando a mão na massa ao fazer projetos de ciência de dados. Só que a gente tem esse viés de falar assim, se não está no dado, enfim, eu não consigo enxergar valor. Então é uma provocação forte, e muitas vezes as pessoas do negócio têm um conhecimento baseado em experiência, e o que a gente faz é provocar bastante e falar, tá, mas o dado está mostrando o contrário, ou o dado corrobora a tua explicação. Ok? Muito bem. E aí, enfim, em bancos, em geral, eu dizia que é introduzir mais ciência no negócio, né? Então, o cientista de dados, ele é um cientista, né? Como o próprio nome diz. Então, tem essa mentalidade de cientista. Pelo menos essa mentalidade de cientista, idealmente, uma pessoa com uma formação acadêmica sólida, né? Um mestrado, um doutorado, é o que a gente tem mais no nosso time lá. E em bancos, como eu estava falando, né? A gente enxerga que esses caras introduzem um pouco mais de ciência no negócio. E em várias outras empresas, eu diria que introduzir alguma ciência no negócio, porque tem muitas empresas que ainda optam hoje em dia por tomar decisões super importantes baseadas na experiência, no achismo, enfim, em práticas que já funcionaram no passado. E não tem nada de muito errado com isso, exceto pelo fato de que se você não testar outras coisas baseadas em dados, você nunca vai saber se as decisões que você vinha tomando eram de fato ótimas ou se tinha espaço para melhoria. Então não é porque as empresas estão super bem, estão lucrando e continuam com esse modelo de tomada de decisão baseada em experiência que essa é a melhor solução. Né? E óbvio também ninguém está dizendo aqui que tomar decisão baseada apenas em metodologias de ciência de dados é a melhor coisa. O que eu digo é que se você não testa, você nunca vai saber. Então, o foco é tipicamente descobrir os actionable insights, né, que são, enfim, descobertas novas que você infere a partir de grandes massas de dados e que são acionáveis do ponto de vista de negócio. Eu consigo atender melhor o cliente com aquilo, certo? Consiga mexer no processo, consiga ofertar algo que é mais do interesse do cliente, e assim por diante. Então a gente está interessado em resolver problemas dessa natureza, e no final do dia melhorem a vida do nosso cliente. Ok? Beleza, vou falar sobre algumas técnicas e aplicações, então, para dar um cheiro para vocês. Muito bem. Então, eu estou dividindo aqui em 3 grandes áreas de aplicação. Existem muitas outras, tá? Mas acho que facilita a gente, de novo, tentar conceituar em alguns poucos pilares que são estruturantes e aí o resto deriva de, enfim, aperfeiçoamentos ou desenvolvimentos incrementais a partir desses 3.
Então eu vou falar um pouquinho de aplicações de agrupamento de dados, o que vinha certo, pressupondo aqui uma certa ausência de conhecimento sobre o assunto, e talvez estou me arriscando, tá? Porque vários de vocês conhecem, mas para tentar não perder parte da plateia que não conhece isso, eu vou dar uma passada e enfim, só para dar um plano de tudo. Então eu vou falar sobre agrupamento, que é uma área super importante, que a gente usa no dia a dia, tá? Então eu escolhi três assuntos que são assim, feijão com arroz. Então é agrupamento, problema de classificação e problema de regressão, tá? Isso é o que a gente mais faz, ok? Agrupamento de dados. O que vem a ser agrupamento de dados? Então a ideia aqui é agrupar dados semelhantes ou parecidos, né? E quando você vê essa definição, que é bastante vaga, o primeiro conceito importante que surge aqui é como definir semelhança, certo? Eu quero encontrar dados que são parecidos entre si. Então, parecidos requer uma quantificação da semelhança, certo? E esse problema é um problema, em geral, muito difícil. Então, exemplo, se a gente pegar duas imagens e olhar cores de pixels, textura, etc., etc., as duas imagens são, de fato, muito semelhantes. Se eu pensar num outro espaço de entidades, né, usando o banco de dados, provavelmente essas duas entidades não seriam nada semelhantes. Então, eu preciso definir o que vem a ser semelhança, certo? E, normalmente, a gente adota abordagens matemáticas para definir semelhança, o que não significa dizer que tais abordagens não sejam subjetivas, porque algum ser humano, em algum momento, escolheu uma definição de semelhança ou projetou uma definição de semelhança. Então, mesmo quando você escolhe a distância euclidiana, é uma proxy de semelhança, essa escolha é arbitrária. Você escolheu usar essa medida de distância, certo? Okay. Em texto, por exemplo, que eu vou aproveitar aqui para fazer um gancho, então vamos dizer que eu quero encontrar textos semelhantes, certo? Como que a gente normalmente trabalha com esse problema? A gente seleciona algumas palavras de interesse, na verdade elimina palavras que não são de interesse, preposições, artigos, certo? E aí para cada palavra a gente conta quantas vezes ela aparece no texto. Essencialmente é isso, certo? Okay? E aí cada texto tem um vetor. Então, exemplo em inglês fica mais chique. Okay? Então, the quick brown dog jumps over the lazy dog. Beleza. Como que essa técnica simples funcionaria aqui? Então a gente vai pegar o conjunto de palavras, vai eliminar algumas, certo? Certo? Jumps vai para jump, conforme o radical do verbo, digamos assim. E aí você tem um vetorzinho. Nesse vetor, cada variável é uma das palavras que você selecionou. Ok? Então, obviamente, em aplicações reais, esse vetor fica com centenas ou milhares de posições tipicamente. Então, é um vetor enorme. Ok? E aí, a partir do momento que eu consigo codificar o texto dessa forma, eu tenho, portanto, um vetor numérico que caracteriza o documento, ou a página da web, ou o post no Facebook e assim por diante, certo? Eu preciso, então, agora definir semelhanças entre documentos. E a hipótese aqui é de que documentos semelhantes têm frequências relativas das palavras que são semelhantes também. Certo? Então, documentos sobre esporte tem palavras semelhantes com a mesma frequência. Documentos sobre saúde também, e assim por diante. Certo? Mas eu preciso de uma definição da medida de semelhança. Certo? Então, como que a gente normalmente trabalha com isso? Você pressupõe que você tem um espaço vetorial e que daí o cosseno do ângulo entre os vetores te dá uma medida de similaridade. E, de novo, nota, aparentemente faz sentido, é intuitivo, mas eu estou escolhendo essa medida de similaridade. Certo? Ok? Beleza? Muito bem. Equipado com uma medida de distância ou de similaridade, eu dou um algoritmo que me pegue um conjunto de vetores e me diga quais são os grupos de vetores que são semelhantes entre si. E aí tem centenas ou até milhares de algoritmos que fazem isso. Provavelmente o mais conhecido é o K-means, que é bastante antigo, de 67, quando eu sei a primeira referência, certo? Mas que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos e tem referências um pouco mais recentes. A última que eu acompanhei até 2012, eu também estou desatualizado aqui sobre os avanços do K-means, confesso, ok? O que a gente usa são as versões mais simples, né, com alguma engenharia de atributos, mas quem quiser estudar ainda nessa linha tem bastante espaço. E aí aqui eu aproveito para fazer uma sugestão de leitura
tem um livro da época em que ciência de dados se chamava Data Mining. Então os nomes foram mudando ao longo do tempo, se chamou Data Mining, PDB, Predictive Analytics, agora é Prescriptive Analytics, certo? Enfim, é um avanço, sem dúvida. Me pergunto se precisa de um nome adicional, mas enfim, hoje a gente chama de ciência de dados, certo? Então essa literatura está espalhada aí entre essas áreas. Esse livro é um livro compacto que tem os top 10 algoritmos em data mining, vários deles são um dos mais usados em ciência de dados também. Então, uma leitura compacta. E aí, enfim, não vou ficar chateando vocês com o funcionamento do algoritmo, é bastante simples. Eu diria que assim, um aluno de graduação com 1 ou 2 horinhas de tempo disponível entende o funcionamento do algoritmo, é bastante simples mesmo, é muito útil na prática, então eu queria mais sugerir. E aí eu queria colaborar aqui, também fazendo uma sugestão, na linha D. A gente tem centenas ou milhares de algoritmos para fazer agrupamento de dados, certo? Quais deles eu deveria usar na prática? Eu não tenho a pretensão aqui de dizer para vocês qual é a receita do bolo para todos os problemas que vocês vão encontrar na vida. O que eu quero tentar colocar para vocês é uma caixa de ferramentas compacta que tem sido bastante útil para mim nos últimos 4 ou 5 anos trabalhando com aplicações no mercado. Então essa é a ideia. Então se alguém aí está fazendo mestrado, doutorado, ou até mesmo na graduação e quer saber por onde começar, eu diria que é por aqui, na minha visão. Tá? Então, primeira coisa, entender bem como funciona K-means e Bisecting K-means. E Bisecting é só uma versão aprimorada do K-means. Você entendendo K-means, você entende o Bisecting facilmente. Tá? A grande vantagem dele é custo computacional, que melhora em algumas circunstâncias. Índices para estimar o número de clusters. Normalmente, a gente não sabe quantos clusters tem os dados. Certo? Então eu brinco que antigamente a gente tinha aquele voto de mercado, né? Ligue já, faça a sua pergunta. Pô, se desse cara hoje, podia ligar e perguntar quantos clusters tem na minha base, né? O cara que consegue prever o futuro deve saber quantos clusters tem na base também, certo? Mas não tem mais, então, como a gente não tem mais esses 0800, a gente precisa de um índice para estimar o número de clusters, certo? Muitas vezes o número de clusters é direcionado pela própria aplicação. Então, exemplo. A equipe de marketing quer fazer 10 campanhas, eles só conseguem lidar com 10 clusters e o problema está resolvido. Você vai ter que encontrar 10 clusters que sejam aderentes àquilo que se quer fazer. Certo? Em muitos outros casos, a tarefa é encontre grupos de clientes que são parecidos entre si. Quantos grupos tem? Não sei, é por isso que estou perguntando. Certo? Okay? Então você precisa de algum índice para estimar esse número. E aí existem centenas também. Um que casa bem com o K-means é a silhueta. Tá? Silhueta. De cálculo do sul. Beleza. Na sequência, o K-Medoids, que é um algoritmo que aqui você tem convergência garantida para várias medidas de distância, mas não para todas. Ok? Simplificando bastante. Quando o teu problema só tem atributos numéricos, você está aqui tranquilo. Quando você começa a misturar atributos categóricos com numéricos, isso aqui não funciona. E não tem garantia de convergência. Então, você precisa de outro algoritmo. E aí fala, bom, então por que usa sempre o K-Medoids? Porque aqui, o custo computacional em termos de análise assintótica do tempo, aqui é quadrático, tá? Com o número de objetos, e aqui é linear. Linear com todas as dimensões do problema. Então, se você precisa de um modelo online, essas coisas são super importantes. E aqui, de novo, conhecimento de complexidade computacional ajuda muito e por isso é muito importante ter esse background sólido em ciência da computação. Análise assintótica de tempo, de espaço, fazem parte do dia a dia de quem trabalha com machine learning e big data no mercado. Por quê? Porque você vai pôr os algoritmos para rodar em sistemas produtivos. E aí você vai medir em milissegundos o desempenho de cada algoritmo. Então essas coisas são super importantes. Okay? Então muitas vezes a gente sacrifica a qualidade da solução por conta de não conseguir implementar a solução no sistema produtivo. Tá? Que é outro bicho bastante importante. E aí tem muita ciência para se fazer isso também. E por isso o processamento paralelo, distribuído, o processamento de banco de dados ajuda muito. Okay? Se você tem tempo de exposição e precisa de um modelo ainda melhor, você pode combinar diversos algoritmos de agrupamento, e aí aqui agora eu não vou dizer quais são, porque são centenas que você pode usar, tá? Mas muitas vezes aqui você já tem milhares de atributos, não consegue usar todos eles, porque aí tem problema de maldição de dimensionalidade, etc, etc. Você faz a amostragem no espaço de atributos, gera várias partições e combina as partições de tal forma a encontrar
digamos assim, um resultado, uma partição dos dados que seja um consenso entre várias partições obtidas, cada uma delas com conjuntos independentes de atributos, por exemplo. Ok? Então, isso aqui também é bastante útil. Uma importação aqui da estatística, né? Expectation Maximization para misturas de gaussianas também é super útil, tá? Aqui, de novo, o custo computacional normalmente te pega na esquina, porque você tem que inverter a matriz de covariância. Inverter a matriz de covariância, quando você trabalha com Big Data, é sempre um problema. Tá? Então, todo e qualquer algoritmo que você pega, você olha lá, precisa inverter a matriz de covariância. Pode pôr a barba de molho, que em algum momento você vai sofrer. Tá? Então, precisa fazer isso aqui sabendo exatamente o que está fazendo, conhecendo o problema e aí usando com parcimônia. De novo, combinar isso aqui nessa linha aqui funciona super bem desde que você tenha recursos computacionais disponíveis. Tá? E aí eu coloco umas caveirinhas, porque nos dois primeiros aqui, se você tiver investir 2, 3, 4 horas do seu tempo, você consegue entender e pegar um software, apertar o botão e sair com o resultado. Daqui para baixo é bom você entender bem o que você está fazendo, porque senão você vai capotar quando você colocar isso em produção. Tá? Então aí precisa entender de fato da matemática da coisa, entender de análise de complexidade, saber a constante de tempo também, que muitas vezes a corrida é com a constante de tempo, a tua base não vai crescer muito, certo? Então assim, não tem problema de espaço e de memória, mas você tem que ter uma solução rápida para aquela base. Tá? Enfim, conhecer bem a matemática da coisa, é isso que eu estou dizendo, ok? Aí tem uma frase que eu costumo usar, né, que as pessoas falam que na prática a teoria é outra. Eu não gosto dessa frase. Eu acho que na prática nada melhor do que uma boa teoria. Se você sabe exatamente o que você está fazendo, as chances de você capotar são muito menores. Tá? Então, esses puxadinhos, grudar as coisas com arame, não me agrada. Eu gosto sempre que possível de soluções elegantes. Tá? E elas te dão algumas garantias. Você sabe o que vai acontecer. Você sabe o que esperar do comportamento do teu algoritmo quando você põe ele para rodar em produção. Quando você faz muita solução baseada em arame, heurística, combina isso com aquilo, assim, muito pro lado, eu sou engenheiro, tá? Então eu falo com conforto. Você vai muito pro lado da engenharia, né? Só da engenharia, e não olha lado de ciência, você se arrisca em geral, em projetos de ciência de dados. Tá? Então você tem que, se tiver que pende um pouco mais pro lado principiado da ciência do que pro lado da engenharia. E aí, enfim, para quem não conhece essa área e fala, super legal, eu aviso, né? A gente aqui, tipicamente, depende de um conhecimento de matemática, de estatística, então, cursos de álgebra linear avançado, cálculo avançado ajuda muito, otimização. Tá? Eu quero incentivar com isso que os alunos estudem essas coisas. Isso aqui não está fora de moda, a gente precisa de tudo isso para trabalhar com essas aplicações na prática. Sem isso, você capota muito mais rápido do que quem conhece. Tá? Beleza. Então, vamos passar para a classificação, que é outro tipo de problema. A classificação é um problema que também aparece com muita frequência. Então, tem fraude financeira, comércio eletrônico, seguros. Né? Eu vou pegar um exemplo aqui, tentar ilustrar os principais conceitos. Então, digamos que você está passando pelo seu cartão de débito, de crédito, e eu quero estimar a probabilidade daquela transação ser fraudulenta. Certo? Eu quero fazer isso automaticamente, porque são 4 mil transações por segundo, então eu não consigo fazer isso com um ser humano monitorando as transações. Beleza? Então você passa o teu cartão, eu quero que no momento em que você passa o teu cartão, vou antecipar aqui um pouquinho, digita a senha, e digamos que a senha esteja ok? Eu quero estimar a probabilidade daquilo ser fraudulenta em tempo hábil de tomar a decisão de bloquear a transação ou autorizar. Então não posso ter um modelo que faz inferência muito custosa, porque senão vou ter que pôr um filme da Fernanda Montenegro no visorzinho da maquininha de cartão. Certo? Ninguém vai ficar esperando 2, 3, 4, 5, 10 minutos que a decisão seja tomada. Então a gente precisa fazer isso muito rápido. Isso é feito muito rápido. Muito bem. Então você tem poucos segundos para tomar a decisão, e os erros de classificação eles sempre custam muito caro. Então se você aprova uma transação que é fraudulenta, depois o cliente vai reclamar, com razão, e você vai ter que pagar aquela transação, vai ter que estornar o valor e você fica com prejuízo. Se você não aprova uma transação que não é fraudulenta, o que acontece? O cliente fica irritado,
certo? Porque é ele que está fazendo aquela transação e ele gostaria que a transação fosse efetivada. Afinal de contas, é por isso que ele tem cartão de débito e de crédito. Então você fica entre esses dois polos aí, certo? Tendo que decidir onde que você não autoriza as transações e onde que você corre risco, para qual lado você quer cobrir risco. Okay? A gente faz isso usando modelos estatísticos, né? Modelos tipicamente baseados em aprendizado de máquina. Então, para dar uma ideia de como que essa mágica é feita, né? Imagine que a gente tem uma tabelinha onde eu tenho variáveis independentes, né? Então, vou chutar qualquer coisa, tá? Você tem a estimativa da renda do cliente, você tem dados sobre o estabelecimento onde ele está processando a transação, você tem o consumo médio mensal, o semanal, o diário do cliente em cada tipo de categoria do produto, etc, etc. Isso aqui normalmente dá milhares de variáveis. Tá? E aí você tem aqui, na última coluna, um identificador se aquela transação foi fraudulenta ou não foi. E aqui aparece o primeiro problema. As transações que são fraudulentas, que aparecem aqui, são apenas as transações das quais algum cliente algum dia reclamou que foi fraudado. Muitas vezes o cliente é fraudado, não percebe, não reclama e, portanto, a gente entra aqui na base de dados de transações e aquela transação entra como não fraudulenta. Quando na verdade ela era fraudulenta, mas a gente não sabe. Certo? E a grande maioria é de transações não fraudulentas. Então, fraude, normalmente, é bem menos do que isso, tá? Bem menos do que 1%. E aí aparece a primeira dificuldade, porque no primeiro momento, com um leigo, o cara fala assim, pô, se eu pegar uma moedinha polarizada e falar assim que toda transação é não fraudulenta, eu acerto 99% dos casos. Fala, nossa, que modelo espetacular. Ele aparentemente é muito bom na média, só que você não pega nenhum fraude. Certo? Então, qualquer modelo que se preze, pensando nessa média, tem que acertar mais do que 99%. Sendo que você tem apenas 1% dos dados, menos do que 1%, para aprender aquele padrão de fraude. Ok? Então, o problema é muito difícil. Normalmente, se combinam vários modelos para fazer isso. Quando você pensa em um modelo isolado, um dos mais usados no mercado, em geral, é redes neurais. Hoje é Deep Learning, certo? Mas, como é que funciona essencialmente uma rede neural? Você pega as variáveis, o valor das variáveis independentes e tem a classe. Você pega só os valores até o XD, a entrada do modelo, processa por uma rede, aqui tem pesos aleatórios e tem algumas funções não lineares, essencialmente isso. Você sai compondo, fazendo composições de soma de W e X de I, certo? Ou F de X de I, sai um valor aqui. Aí digamos que o valor aqui era 1, então a transação é fraudulenta. Saiu um valor 0,5 aqui. O que eu vou ter que fazer? Corrigir os pesos para que aquele valor de 0,5 fique mais próximo de 1. Eu reajusto os pesos, apresento o segundo exemplo, faço a mesma coisa, ajusto os pesos e vou fazendo isso várias e várias vezes. Até que a rede aprenda a identificar padrão de fraude e não fraude. Tá? Redes neurais em 15 segundos, obviamente com muitas aproximações, certo? Mas só para vocês terem uma ideia de como que funciona. Ok? Joia? Muito bem. Esse treinamento da rede é muito custoso computacionalmente. Porque a gente sabe aqui quantas entradas são, mas eu não sei quantas camadas eu tenho que ter aqui, eu não sei quantas unidades eu tenho que ter aqui. Tudo isso é essencialmente feito baseado em tentativa e erro. E aí Deep Learning nos ajuda porque, de certa forma, faz uma boa parte do trabalho automaticamente. Cobrando, obviamente, um custo computacional. Não tem almoço grátis. Tá? Então, quanto mais arquiteturas diferentes você testa, mais próximo você chega do modelo que é super bom para fazer inferência, mas mais tempo você gasta. Qual que é a boa notícia aqui? Depois que você chega nessa arquitetura ótima, lembra que eu falei que o custo da inferência é super importante aqui? Quando você pega esse modelo treinado e põe ele em produção, ele roda muito rápido. Se você pega um outro modelo que é super bem principiado, por exemplo, rede Bayesiana, e você tem uma rede Bayesiana super boa para fazer isso aqui, quando você põe isso para rodar, o custo da inferência é alto. E aí normalmente você pega. Você pega como? Vai demorar muito tempo na maquininha. Então você precisa entender, quando você trabalha com aprendizado de máquina e Big Data, você precisa entender a diferença entre custo computacional para fazer validação cruzada e gerar um modelo, isso é uma coisa, às vezes você consegue fazer offline, e outra coisa é custo computacional da inferência. Quando você põe um modelo para rodar em produção. São duas coisas bem diferentes. Tem modelos que são
custosos para fazer aprendizado e rápidos para fazer inferência. Tem modelos que são rápidos para fazer, construir um modelo e muito custosos para fazer inferência. Então, dependendo do cenário que você tem que escolher um em detrimento do outro. Ok? Senão você vai descobrir que o algoritmo não vai funcionar da forma mais difícil, que é colocando em produção e vendo o teu sistema cair. Tá? Beleza, outras aplicações. Então, pensando em fazer um vínculo com aquilo que eu falei no começo, né, para melhor atender nossos clientes, então, por exemplo, Churn Prediction é uma aplicação bem relevante, né? Todos os bancos, em maior ou menor escala, tentam fazer isso, e outras empresas também, de telecom, etc. Responder a pergunta, por que o cliente não quer mais o nosso serviço, o nosso produto? Se eu conseguir entender por quê, eu vou conseguir melhorar o produto e ofertar algo melhor para ele, certo? Enquanto eu não conseguir fazer isso, eu vou sangrar e vou perder clientes, certo? Ok? É um problema de classificação também. Tem uma base de dados normalmente rotulada, os clientes que continuam comigo, os clientes que saíram, e aí fazendo uma limpeza de base eu consigo construir um modelo preditivo para isso, né? Em finanças, será que o cliente vai conseguir cumprir o contrato de financiamento que eu estou ofertando para ele? Será que ele consegue pagar a fatura do cartão para aquele limite que eu dei para ele? Então eu tenho que ser responsável na hora de definir essas coisas, certo? Porque senão eu dou... se eu der um limite maior para o cliente que depois ele não vai conseguir pagar, não é bom para ninguém, nem para o cliente, nem para o banco, certo? Outras aplicações um pouco mais contemporâneas, né? Tentar alinhar o atendente ao cliente em centrais de telemarketing, por exemplo, porque hoje tipicamente é aleatório, né? Você liga para uma central de telemarketing e algum atendente aleatoriamente escolhido lá vai te atender. Será que não tem uma forma de fazer isso de maneira ótima, né? Então, sei lá, será que faz sentido alinhar um homem de voz grossa com uma mulher de voz suave? Ou será que você tem que ter duas pessoas muito parecidas conversando entre si? Será que você tem que ter pessoas nervosas com pessoas nervosas, pessoas calmas com pessoas calmas? Estou exagerando, certo? Mas a gente poderia tentar fazer um alinhamento, né? Para que os dois lados se beneficiem. Coisas que já estão também sendo desenvolvidas na academia, né? Análise de sentimentos sobre produtos, serviços, redes sociais, saber se um novo produto que foi lançado, você captura os posts no Facebook e aí você tenta inferir se as pessoas estão gostando mais do seu produto ou gostando menos, quais foram as reações. Tem que fazer isso tudo de maneira automática, né? Não dá para contratar centenas de estagiários e colocar lá para ficar monitorando, certo? E aí tem muitas oportunidades também dentro do próprio banco, né, em otimizar, né, a parte operacional, né? Então, determinar metas mais assertivas, né, e tomando cuidado para que você não seja invasivo no cliente, porque quando você incentiva demais as pessoas da operação a cumprir determinado objetivo, você pode estar gerando algo que não é bom para o cliente. Então a gente tem que ter um trade-off aqui para calibrar bem as expectativas, né? Para recrutar profissionais, então imagina que você vai contratar pessoas para as agências, precisa contratar, sei lá, 500 pessoas, estou chutando, ou 60, mas vamos dizer que aparecem 5 mil candidatos. Como que eu avalio esses caras? Faz entrevista com psicólogos. De novo, é o mesmo problema de ter estatístico. Não dá para ter um batalhão de psicólogos entrevistando todo mundo. Então, o que você pode fazer? Você constrói uma base de dados com experiências anteriores, históricas, certo? Você tem as pessoas, tem os dados das pessoas que se candidataram, aquelas pessoas foram aprovadas, elas têm algum indicador de desempenho dentro do banco, da tarefa, depois de 1 ano, depois de 2 anos, depois de 3 anos. E tem, enfim, tem exemplos de pessoas que foram bem, tem exemplos de pessoas que não foram tão bem. Tenta fazer uma filtragem das 3, 4 mil que apareceram com um modelo preditivo que vai me dizer o seguinte: olha, ranqueia da melhor para pior, e aí eu me concentro nas top 100 para fazer entrevistas, por exemplo. Então eu uso isso como um screening test, por exemplo. Certo? Tem várias aplicações. Abandono de posto de trabalho, etc. São várias as aplicações que aparecem aqui. E aí, de novo, naquele mesmo espírito de sugerir uma caixa de ferramentas compactas, né? O que a gente mais usa no dia a dia, eu vou me arriscar aqui um pouco de novo. Então, o primeiro modelo que é muito usado, em particular em bancos, em geral, é regressão logística. Tá? Então, eu diria que, sei lá, chutar, mas 90% desses modelos de risco de crédito são feitos de regressão logística tradicional. Tá? Então é um modelo que você precisa conhecer. Por mais que você queira, não, eu quero estudar machine learning direto, isso aqui é
é estatística mais clássica, não me interessa, e vai precisar entender isso aqui, nem que seja para conversar com o teu colégio. Certo? Então, e aliás, é muito útil. Tá? Ok? Aí tem a versão, digamos assim, um pouco mais geral, né, que é termo logístico clássico, que essencialmente é uma regressão logística com regularização dos pesos, então para evitar overfitting, para você conseguir lidar com bases de dados com centenas ou milhares de atributos e tendo um algoritmo de estimativa dos parâmetros que funcionem nesse cenário. Então, essencialmente são essas três coisas. Okay? E aqui a logística é um caso particular do laço, você zera você zera o parâmetro de penalização, você tem a regressão logística. Então, se você conseguir entender esse, você entende esse do Lambuja. Tá? É muito usado também. Okay? Na IVD, isso aqui é extremamente simples também, de novo, uma pessoa com um sólido background aí aprende em 1 a 2 horas como que funciona, ok? A implementação é muito simples, é um algoritmo que tem custo computacional linear com todas as variáveis do problema, inferência super rápida, etc, etc. Então é muito útil, tá? No mínimo para gerar baseline, mas surpreendentemente, muitas vezes é a melhor solução. Tá? Árvore de decisão. E aí, entendendo a árvore de decisão, você vai entender facilmente o Run and Force, que é simplesmente mais um loopzinho externo com amostragem, muito simples. Então, aqui de novo, você ganha muito investindo o seu tempo em aprender essas coisas. Tá? E aí começa a combinar esses classificadores com outros, e aí aparecem as caveirinhas, porque você precisa saber exatamente o que você está fazendo, senão você capota por um motivo ou por outro. Tá? Fazer engenharia de atributos, o problema de selecionar os atributos é um problema bem difícil. Né? Então, se pensar que da tua tabela, da tua quantidade de atributos que você tem disponível, cada um deles pode aparecer ou não, vocês que são de ciência da computação já imediatamente reconhecem o problema que eu tenho, que é de O de 2 elevado ao número de atributos de combinações diferentes. Então, se o número de atributos for um pouquinho alto, você já capota rapidamente. Né? Então, aqui não dá para fazer busca exaustiva, né? Muitas vezes falam, não, aprendizado de máquina é força bruta. Tudo que a gente quer evitar é força bruta. Não dá para trabalhar com força bruta, mesmo que a gente quisesse. Tá? Mas é uma visão comum no mercado, de pessoas que não conhecem muito. Falam assim, especialmente de executivos que conhecem um pouquinho de estatística, e daí ouviram falar de machine learning e falar, esse passo aqui da estatística para o machine learning é só por mais força bruta e mais poder computacional. Que a gente sabe que não dá para resolver essa coisa. Né? Se fosse assim, eu precisava de ciência, certo? Porque força bruta, convenhamos. Qualquer aluno do primeiro ano de faculdade consegue resolver. Né? Ok? E aí, enfim, tem outros algoritmos mais sofisticados, então, tipo SVM, tem uma série de garantias teóricas, etc., assim como as redes neurais também tem, Deep Learning, mas são de difícil configuração na prática, em geral. Né? Então, eu costumo brincar, né, falar assim, quando eu estou muito desesperado por capacidade preditiva, eu chego até aqui. Normalmente não. Torço para não ter que chegar até aqui. Porque aqui a gente vai investir muito tempo para calibrar o modelo. Eles têm uma série, porque a teoria é muito bonita, né? Pensamos, é muito bonita a teoria. Se você conseguir montar um conjunto de classificadores diversificados e cometam erros independentes que tem hoje no Bayesiano, beleza, a teoria te ajuda. Aqui você tem aproximadores universais de funções, puta, é legal, espetacular, tá? Como que eu chego nele? A teoria só te diz que se você conseguir chegar na arquitetura ótima, você vai ter isso. Tá, e como que eu chego lá? Não sei. Então, na prática, ajuda muito saber que, usando esse tipo de algoritmo, eu tenho essa possibilidade, mas só me conta metade do caminho, porque não me diz como eu chego. Ok? E aí, claro, experiência ajuda muito. Né? Então, por mais que você entenda os algoritmos, se você nunca se queimou com eles, se nunca tentou otimizar, você não vai nem ter ideia de quanto tempo isso leva. Certo? E quem já se queimou, normalmente deixa essas coisas para o final, porque sabe que você vai ter que investir meses aqui. Né? Porque são muitos parâmetros livres, você precisa de investir muito para fazer, etc. Okay? Muito bem. E aí, finalmente, regressão, vou dar uma acelerada. Regressão é um assunto interessante e, assim, minha visão é que as pessoas que trabalham na academia, né, com estatística, isso aqui é arroz com feijão para eles, né? O estatístico, em geral, estuda muito mais regressão do que... E aí, regressão logística também, que é o problema de classificação que eu acabei de abordar, né? E muito menos agrupamento e quase nada de máquina. E o pessoal de ciência da computação é fã de problemas de classificação. Até porque, enfim, normalmente binários, né? Porque a gente gosta de código binário, certo? É a nossa própria natureza.
e meio que despreza a regressão sumariamente. E eu até faço provocação. Dá uma olhada nos programas que a gente tem de aprendizagem de máquina no Brasil e faça a seguinte pergunta: quantos deles têm alguma disciplina de regressão? Raramente aparece um pouquinho de regressão no curso introdutório de Machine Learning e normalmente cai numa regressão linear e fica por isso mesmo, né? Eu diria que assim, pelo menos 30% a 40% do nosso tempo lá a gente trabalha com programas de regressão. Então, o pessoal aí que está estudando computação, eu recomendo dar uma olhada nessas coisas aqui. Normalmente a gente fala assim, não, quem está interessado em regressão vai fazer na estatística. Só que quase ninguém vai, né? Porque tem pouco incentivo. Por quê? De novo, lembram daquela historinha que eu contei para vocês de montar os times com perfis complementares? O aluno de ciência da computação, quando vai para a estatística, ele tem contato com uma série de jargões e nomenclaturas muito diferentes, um viés muito diferente. Então ele não se sente confortável. Da mesma forma que o estatístico normalmente também não se sente confortável quando ele vai fazer um curso de Machine Learning na ciência da computação. Porque a gente tenta transferir todo o trabalho para o computador. Ele fala, mas cadê o modelo, né? Quais são os parâmetros desse modelo fixo que eu tenho, que eu quero estimar? E muitas vezes não tem isso. Não é modelagem mais algorítmica, né? Então, a gente precisa, acho que também em termos de academia, aproximar mais os departamentos de computação e de estatística. Tá? Mas, enfim, depois dessa ampla digressão, em problemas de regressão, a gente lida, por exemplo, na prática com estimativa de renda, qual é a renda da pessoa, quanto deveria fornecer de crédito para atender as necessidades do cliente, fazer modelagem de séries temporais, então, contar rapidamente assim, algumas coisas que a gente tem feito também. Em séries temporais, para vocês terem ideias, tem um problema que é bastante difícil, que é estimar, por exemplo, o quão bem um cliente vai conseguir cumprir um determinado empréstimo. Pensa no limite do cheque especial que quase todo mundo tem em qualquer banco, né? A gente consegue observar a série temporal de uso do cliente, certo? E aí você consegue, por meio de técnicas de regressão ou de classificação, estimar quando que ele vai ficar em apuros, certo? Só que se você tem 60 milhões de clientes e você ajusta 10 ou 20 modelos de séries temporais para depois extrair, por exemplo, algum dado dessas séries e cumprir um modelo preditivo, você tem 10 modelos por cliente, você está falando de 600 milhões de modelos. Então, por mais que você está usando estatística tradicional para fazer isso, você tem que lidar com 600 milhões de modelos. Certo? Então não dá para fazer isso só com estatística, analisando do jeito tradicional. A gente precisa automatizar o processo. Normalmente a gente fala de regressão multivariada. Eu vou passar aqui um pouco mais rápido, porque faltam 5 minutos só, se não mostra, certo? Ele começou um pouquinho atrasado, né? Porque eu já aproveitei, eu já monitorei a hora que começou e já estou fazendo a minha parte aqui. Okay? Então, um exemplo bem simples de regressão, eu quero estimar a variável t em função de x. E aí eu tenho uma determinada série. Okay? Esse problema é amplamente estudado, né? Normalmente, se você pensar em abordagens mais clássicas, o que a gente tem que fazer é ajustar um polinômio. Então, se você sabe o grau do polinômio, feito, tranquilo, estima os parâmetros, acabou-se. O problema é que a gente, na prática, nunca sabe o grau do polinômio, né? Se soubesse, seria mais simples. E aí eu quero um polinômio que passe bem próximo dos pontos, mas que não superajuste os pontos, não faça um zigue-zague, porque senão eu memorizo a base. E esse é um problema em Machine Learning. O principal problema em Machine Learning, na verdade, é o overfitting. Os modelos são tão flexíveis que se você deixar, ele vai fazer passar uma equação que passa exatamente por todos os pontos e na hora de generalizar você vai errar redondamente. Tá? Mas enfim, eu quero fazer isso de maneira suave com a capacidade de generalizar. E uma ideia simples e bem estudada é induzir modelos locais, mais simples, certo? Então, por exemplo, se eu pegar... Eu menti para vocês, não falei que não tem nenhuma equação, mas tem uma. Tá? Porque essa é útil para a gente entender o problema. Então, digamos que eu quero uma coisa muito simples. Eu sei que o polinômio é de grau arbitrário, não sei quanto vale o m, e eu quero ajustar um modelo aos dados que eu tenho. E eu sou louco o suficiente para dizer o seguinte: eu só vou usar a parte de novo. Eu vou só até o segundo termo e that's enough. Ok? Você fala, nossa, não vai conseguir aprender nada. Só que daí, em vez de ter um único modelo global para todos os dados, a gente vai usar modelos mais simples, vários deles. Então, eu tenho um modelinho que pega essa primeira parte dos dados, um segundo modelinho que pega a segunda, o terceiro que pega a terceira. E eu sei que um monte de gente vai me jogar pedra, dizendo que isso não é suave, que daí agora funcional é derivável, que tem uma série de garantias que eu perco, só que eu consigo fazer isso aqui com um modelinho de árvore
tentando encontrar primeiro os pontos de corte e depois ajustando modelos lineares. E esse aqui eu consigo fazer muito rápido. E como eu consigo automatizar o processo de saber quantas retinhas eu preciso, e o primeiro algoritmo que eu uso é de árvore, que roda rápido também, eu empacoto tudo isso no loop externo, faço isso várias vezes, deixo o computador resolver o problema para mim. Ok? Então, assim, daria para fazer com uma aprendizado de polinômio? Daria, só que como eu não sei o grau, talvez seja mais fácil fazer isso. Eu só preciso dizer o número de retinhas, né? O número de retinhas seria quase o equivalente ao grau do polinômio. E aí deixa a máquina trabalhar para mim. Então, a gente faz essas engenharias, né? Principiadas, né? O modelo de árvore é principiado, a regressão linear também é. Vamos combinar os dois porque eu quero automatizar o processo. Ok? Ups. Bom, caixa de ferramentas compactas. De novo aparece o laço. E aqui o legal de estudar o laço é que estudando o laço você resolve dois problemas ao mesmo tempo. Quando a variável dependente é binária ou categórica, você tem o laço logístico. Quando a variável dependente é contínua, você tem o laço tradicional. É o mesmo algoritmo, essencialmente. Tá? Aprendendo bem um algoritmo, você está com uma ferramenta para dois tipos de problemas diferentes, que é legal também. O conceito de árvore, também, de classificação e de regressão, é muito parecido. Você só troca a função objetivo. Uma vez que você entendeu qual é o objetivo da construção da árvore, a seleção dos atributos, etc., sair de um modelo de árvore de classificação para um modelo de árvore de regressão é super rápido. Tá? Random forest, qualquer semelhança com a parte anterior é mera coincidência. Aí, de novo, por que eu não tiro essas coisas? Porque elas rodam rápido. Eu não tenho todo o tempo do mundo. Primeiro eu tento coisas rápidas, mais simples. Se resolver o meu problema, estou tendo um melhor cliente, ótimo. Senão eu parto para coisas mais complexas. Okay? Modelos lineares generalizados, aqui tem um viés bem forte em estatística, né? O pessoal de aprendizado de máquina estuda essas coisas também, mas estuda com outro nome, modelos baseados em funções de base. Tá? E é muito parecido isso. K-nearest neighbors, também o conceito é super simples, só toma cuidado com esse cara, que isso aqui capota na inferência. O custo da inferência é muito alto. Tá? Redes neurais SVMs, de novo, funcionam tanto com problema de classificação quanto com problema de regressão. E agora, para a parte final, fechar no tempo certinho, algumas tendências que eu enxergo no projeto de algoritmo para Big Data, então pensando aqui em público mais acadêmico, né? O que a gente tem observado é que a combinação de diversos algoritmos de otimização tem trazido resultados bem relevantes, tanto em termos de pesquisa quanto na parte prática, né? Uma questão bem importante também é diminuir o número de parâmetros críticos definidos pelo usuário. Então, quando o usuário tem que definir, por exemplo, o número de clusters e ele não tem a menor ideia de quanto é, ele fica em apuros. Então, algoritmos que tomam essa decisão, sugerem algo baseado no dado, são preferíveis, certo? Tem um crescente número de novas aplicações combinando modelagem, certo? Extrair as equações, depois fazer experimentação controlada, que os estatísticos conhecem super bem, certo? E fazer recalibragem automática de parâmetros de modelo. Isso aqui é muito mais prescriptive analytics do que qualquer outra coisa, é essencialmente isso, certo? Combinar essas três coisas. E agora, mais recentemente, as questões éticas do uso de modelos automáticos, né? Cada vez mais isso aqui está na mesa, né? Eu acho que é um assunto que a gente precisa se preparar. Eu vejo pouca discussão no mercado, na academia não sei dizer muito, mas acho que também as pessoas não se interessam muito, especialmente em ciência da computação, estatística, otimização, porque, enfim, é uma coisa que não rende paper, certo? Rende para advogado, mas não rende para a gente. Então ali a gente está fora dessa discussão, e deveria estar nela, né? Porque a gente entende do problema, certo? Da parte técnica. E eu vou fechar com duas frases, uma do Box, que eu gosto bastante, que diz o seguinte: essencialmente todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. E é verdade, você pega qualquer livro de estatística, pega de machine learning, a primeira coisa que tem quase que no prefácio, né, é a premissa de IID, né, que os dados são independentes e identicamente distribuídos. E essa premissa não dura 30 segundos de sabatina na prática. Ela cai, fácil. Você faz assim, ela se derruba ela e derruba tudo que vem na sequência. Então a gente sabe que os modelos estão tudo errados. O que interessa é encontrar quais são os modelos que são úteis, certo? E uma outra, duas frases bem interessantes do Peter Norvig, né, que é o autor do livro de inteligência artificial, que assim, é o meu favorito, tá? Gosto bastante desse livro. Ele diz o seguinte, né, diretor de pesquisa do Google, né? Nós não temos melhores algoritmos, a gente só tem mais dados. Tem um certo exagero aí, mas de fato com mais dados e mesmo algoritmos simples você consegue fazer um strike, né?
E outra é que mais dados batem em algoritmos melhores. Mais dados melhores batem mais dados. Então, assim, não dá para a gente abrir mão da qualidade do dado. O dado é a farinha para a gente fazer o bolo. Se não tem farinha boa para fazer o bolo ou o pão, não vai sair tão bom o bolo. Não tem milagre, não tem o que se acrescenta ali que vai transformar aquilo em algo bom. Né? Ok? Com isso eu fecho, agradeço e, enfim, estou aberto a perguntas. Muito obrigado. Bom, pessoal, então nós temos mais 20 minutos de sessão de perguntas, né? Eu só queria organizar da seguinte maneira, né? A gente pode fazer perguntas aqui da sala, tem o pessoal que pode fazer perguntas pelo Skype, deixei aqui o endereço, é Pedro Luiz Corrêa, eu vou estar aqui, vocês podem fazer perguntas via chat, né? E mais uma questão, mais um aviso, eu estou passando uma lista de presença, né? Eu não sei onde está a lista de presença, tá? E eu pedi para todos assinarem, né? E a gente vai emitir um certificado para aqueles que precisarem, enfim, né? E para aqueles que estão assistindo via a aplicação, via o nosso PTV, né, tem um link na página do evento que a gente disponibilizou para vocês preencherem e registrarem a presença de vocês. Tá? Com essa informação a gente vai estar mandando também um certificado de participação, esse tipo de coisa. Então, qualquer dúvida, por favor, entre em contato via chat, eu posso esclarecer com relação a esses certificados, esse tipo de coisa. Pessoal, então as perguntas, né? Eu gostaria de abrir então a sessão de perguntas, né? O pessoal aqui da sala, por favor, só levanta a mão, se identifica, né? Fala o nome, faz a pergunta e a gente já passa, o Eduardo já responde, por favor. Sou bom em responder perguntas fáceis, tá? Eu vou começar a perguntar para vocês, aí eu vou fazer passar a prova, né? Alguma questão especial? Não vi você falando nada sobre aprendizado por reforço. Vocês usam de alguma forma lá? É muito complexo para se implementar isso. Vamos lá. Tem várias aplicações que demandam aprendizado por reforço. A gente não usou e tirando as empresas de base tecnológica já, tipo Google, Facebook, etc., eu não conheço nenhum outro que tenha usado. Então é uma área assim, super relevante. Eu vejo que nessa linha de Prescriptive Analytics, aí, de combinar resultados de modelos, com experimentação controlada e colocar o negócio para operar, por exemplo, num ambiente online, o aprendizado por reforço é muito útil. Eu acho que é só uma questão de tempo de começarem a aparecer as aplicações nessa linha. São várias aplicações, várias, muitas. Uma área muito promissora. Aliás, assim, também se você pensar em termos de como é que essas coisas chegarem no mercado, para a gente usar, então, etc. Quando você tem um grupo muito especializado que pode codificar os algoritmos, quando que essas coisas começam a decolar no mercado? Quando você tem softwares que permitem você trabalhar dessa forma. E até onde eu sei hoje não tem nada muito amigável para fazer isso. Então, acho que a indústria de software também está correndo atrás para disponibilizar, né? Enquanto isso não acontecer, é só os bravos que vão se arriscar, né? Eles têm que codificar na mão, depois normalmente transformar num código em C, etc, não é simples. Aliás, colocar modelo em produção é uma dificuldade muito grande. Tá? Fazer até a parte de validação cruzada e descobrir qual é o melhor modelo para a tua aplicação, a gente sabe bem como fazer, e aí depois como pegar esse código e colocar ele de maneira suave em produção é um desafio que várias empresas estão debatendo. Teve um congresso agora recentemente no SEC, o Strata lá. Perguntei para dezenas de fornecedores e ninguém sabe ao certo como fazer. Tá todo mundo, a maior parte das empresas está nessa fase de construir os modelos, ver que tem valor e na hora que vai colocar em produção faz isso de maneira ad hoc, não tem processo azeitadinho, redondo que aperta um botão. Né? Tá pronto. Para algumas aplicações se consegue, mas não é para todas. Especialmente para as empresas que não nasceram digitais. Isso é um desafio grande. Professora Ana? Na academia, a gente tem assim, uma salada que a gente vai usando de frameworks, de ferramentas, de tudo mais, testando um, testando outro, vendo vantagens e desvantagens. Como é na... É parecido. Parecido também? Vocês não têm nada mais que plano que vocês vão usar? Café, TensorFlow, não sei o que. Vocês testam não, a gente tá vai tudo assim? Vai porque hoje se pegar as ferramentas comerciais,
nenhuma delas tem isso aí. Nada tem tudo. Né? Nada tem tudo. Então, Mas tem algumas bases que você fala, ó, a gente está usando assim, ou não, vocês estão fazendo mesmo. bases de dados. Não. O framework, quando tem os toolbox que vocês falam, olha, a gente toma como base, por exemplo, um tempo atrás, na academia estava o ECA. Então a gente usa o ECA, começa do ECA e aí vai todo. Vamos lá. O que vocês fazem? Eu não posso revelar os detalhes, mas eu posso dar uma explicação geral. Tá? O que normalmente você tem? Você tem essa coxa de retalhos, cada área do banco usa um software, enfim, por razões históricas foi escolhido. A maior parte das aplicações roda em SaaS. Você tem outras aplicações que rodam em outros sistemas, e aí faz uma quantidade menor de aplicações. Então eu diria que assim, essas sopas de letrinhas aí que aparecem quando você fala de Big Data, assim, uma meia dúzia dos mais comuns a gente usa. O time de cientistas de dados desenvolve quase que todas as soluções from scratch, eu diria. Estão usando linguagem de programação como R e Python, então aqui isso é super útil para os alunos, essa informação eu posso dar. Invistam o tempo de vocês em R e Python, eu diria. E a gente usa Spark para construir os modelos preditivos. Tá? E aí uma outra dica que eu dou é assim, quem quiser estudar algo mais voltado para a parte de engenharia de dados, pense no modelo que você construiu usando Spark, e aí você quer colocar esse cara em produção. É muito difícil de fazer hoje em dia. Então a gente usa essencialmente Python, R, Spark, e aí, por exemplo, alternativas que eu vejo que estão fortes no mercado, baseadas no ECA, por exemplo, o Nine, né, que é muito parecido. Né? O ECA mesmo eu não tenho mais visto, tá? Mas enfim, imagino que alguém ainda esteja usando, até porque às vezes é legado. Né? Então a gente tem um conjunto de ferramentas que são user-friendly, mas que não atendem todas as necessidades. Você tem outro conjunto de ferramentas que não são nada user-friendly, que o cara tem que modificar tudo em R ou em Python. E aí você consegue usar uma coisa mais tailor-made para dar uma dor de cabeça para colocar em produção. Certo? O que a gente gostaria de ter? Uma ferramenta user-friendly, que fosse super versátil, flexível, poderosa, permitisse treinar, por exemplo, Deep Learning em uma arquitetura de GPUs e conseguir colocar isso para rodar nos nossos sistemas produtivos. Aí é sonho de consumo. Estamos muito longe, nós não, o mercado está muito longe de conseguir fazer isso. Se você identifica, tá? Eu sou o Leandro, eu sou aluno de mestrado aqui na engenharia da situação. Você falou que vocês usam muito fortemente o Spark lá, mas você sabia que a parte de modelagem de algoritmos no Spark ainda é um pouco rasa, né? Tem muitos modelos que a gente tem em outros pacotes como o TensorFlow. Por outro lado, o TensorFlow tem problemas de distribuição do processamento. Como vocês fazem isso daí para você distribuir o processamento, ter um poder de processamento mais forte, sendo que no Spark você não tem todos os modelos que deveriam ter, tem esses mais simples, essa caixinha que você falou, sendo que os modelos mais complexos, nem todos eles você está conseguindo distribuir a distribuição do TensorFlow. Aquilo que está pronto e atende as nossas necessidades, a gente usa. Se não está pronto, a gente codifica. Mais ou menos simples assim. A gente começa com as coisas mais simples, que já estão codificadas, e a gente vai monitorando. Então, por exemplo, você pega um programa de classificação, certo? Então, normalmente você começa com as coisas mais simples, vê a acurácia preditiva, vai para uma coisa mais complexa, vê a acurácia preditiva, e em algum momento você vai ter uma curva aqui no eixo X, digamos assim, a complexidade do modelo, no eixo Y, a capacidade preditiva. Tipicamente o que acontece é que você vai subindo até um certo ponto, e daí chega uma hora que vira um platô e estabiliza, certo? Então, a gente começa as coisas mais simples, se estabilizou, a gente se dá por satisfeito, coloca em produção. Muitas vezes só com a primeira tentativa já dá um boost em um modelo existente, já põe em produção, daí a gente parte para o segundo sprint, digamos assim, tenta um segundo modelo e assim por diante. Então, primeiro a gente tenta as coisas que estão implementadas, depois a gente implementa na unha, se for o caso. Porque muitas vezes você observa, né, que quando você tem essa visibilidade, quanto você ganhou com a complexidade, você consegue medir isso no dia a dia, quanto que isso se reverte em satisfação do cliente, mais RDO, etc. Você tem uma ideia se vale a pena investir mais tempo ou não naquele problema. Então não tem muita ciência para fazer isso, é um pouco de arte, e a gente vai monitorando junto com o pessoal de negócio. Então é uma decisão bem pragmática, eu diria. Eu sou Percival, eu sou cientista de dados da Vector.
você comentou que vocês têm lá um legado muito grande em SaaS e devem estar desenvolvendo novos modelos em plataformas open source, né, como R, Python. Como que vocês estão convivendo com esses legados? Você deve ter um stack, né, que deve ser compartilhado entre os dois, os dois mundos, né? Nós estamos, nesse momento, endereçando esse problema. Tá. E vamos endereçá-lo por muito tempo. Tá bom. Ele ideia tem, sei lá, 60, 70 sistemas diferentes, mais de 140 bancos de dados diferentes, todas as aquisições, fusões que aconteceram ao longo do tempo, cada um tem seus sistemas operacionais, seus bancos de dados favoritos, suas ferramentas favoritas. Não dá para chegar e falar assim, pô, vou desligar o mainframe e agora eu vou reconstruir tudo do zero. Às vezes as pessoas me perguntam, mas quem que precisa de mainframe? Eu falo, quem já tem. Quem já tem, precisa dele. Não vai desligar. Quem não tem, não precisa, certo? Você pode começar a vida de um outro jeito, talvez. Mas a gente tem que lidar com isso porque uma boa parte dos sistemas são legados. Eu não posso simplesmente desligar. E aí aparece exatamente isso aí que você está falando. Os sistemas não conversam de maneira suave. Certo? Não tem até onde eu sei, não tem uma solução limpa para lidar com esse problema. Uma camada de abstração que você põe em cima e consegue fazer tudo se comunicar lindamente entre si. Tem muito trabalho de análise caso a caso. Daí aí quando você pega aqueles códigos enormes em COBOL e você vai mexer numa linha, elas falam, mas será mesmo que eu posso mexer nisso aqui? Certo? Então é uma dificuldade muito grande. É uma tarefa arriscada, assim, é viver perigosamente mexer com isso. Mais uma pergunta complementar aqui. Essa visão está acima de dados estruturados, né? Quando você fala de legado e tudo mais. Perfeito. Vocês já têm uma iniciativa para trabalhar com dados desestruturados? A gente tem mais na linha de POC, tá? Mas não tem uma solução genérica o suficiente para dizer, isso aqui atende igual que tem. Tá? Deixa eu só colocar uma pergunta. O Fernando do CPE da Exal, ele está perguntando o seguinte: como é que vocês avaliam a eficiência dos modelos finais, né? E quando o sistema, como você falou, cai, capota, né? Ele falha, né? Após colocar o em uso, quais são as métricas, né, para você identificar exatamente esses problemas, né, que vocês têm lá com os modelos, né? Se existe um benchmark de eficiência desses algoritmos, enfim, a questão de avaliar a eficiência desses modelos. Esse ponto acho que é o principal. Joia. Primeira parte da pergunta é fácil de responder. Como eu falei para vocês, o nosso objetivo principal é atender melhor o cliente, certo? E quando a gente atende bem o cliente, a gente vê o resultado vindo na forma de resultado geral da operação, grana, certo? Pinga mais grana. Você atende melhor o cliente quer aquele produto, você ganha mais grana. Então, essencialmente, o que a gente olha? A gente olha o resultado do modelo em produção. Isso é o que mais importa. E aqui tem um link difícil de fazer, porque quando, por exemplo, você constrói um modelo de classificação, vamos pensar no modelo de regressão. Você constrói um modelo de regressão para estimar se o cliente está, o quão propenso o cliente está a adquirir um determinado produto, certo? E aí você tem as suas métricas do modelo para aprender eles, certo? Então você tem uma função de perda quadrática lá, entre o cara que aceita a proposta e não aceita a proposta, é binário, depois você põe aquilo em produção, e você quer ver o cara que aceitou a proposta e, enfim, quanta receita ele está gerando. São coisas que o algoritmo não aprendeu a fazer. Você treinou ele para fazer uma coisa e depois ele faz outra, tentando traduzir de uma forma um pouquinho melhor. É como se eu fosse um personal trainer e falasse assim para o meu aluno, olha, vamos fazer um treinamento aqui que você vai participar de uma competição. E aí eu coloco o cara para nadar durante 3 meses, só nada, 5, 10 km por dia, estou exagerando, ninguém consegue nadar isso, mas enfim. Nada vários quilômetros por dia, e daí quando chega no dia da competição fala, então, hoje você vai participar de uma maratona. Fala assim, mas eu não treinei uma maratona. Não, mas você treinou uma coisa que é bem parecida, você nadou, praticou cardiovascular, exercício perna, braço, certo? É o que a gente faz com os nossos modelos, né? A gente treina eles com funções de perda quadrática, etc. Tudo muito bonitinho. Depois põe em produção e fala, pô, mas por que o resultado não está vindo? Então é um problema bastante difícil. A gente monitora isso e tenta fazer o link entre essas coisas. Tá? Aqui eu não posso contar muito como que a gente faz isso. Tem várias pessoas que já descobriram como fazer, mas eu não posso abrir isso. Então hoje a gente tenta fazer isso. Essa é a primeira parte da pergunta. Então o que importa para a gente é o resultado final da operação.
Claro que se a gente tem um modelo preditivo que já na etapa de validação cruzada, quando você faz backtest, ele não vai bem, a gente tem muito pouco apetite para colocar ele em produção. Mas quando ele vai bem em produção, ainda assim, a gente põe e fala assim, cara, agora você me mostra do que você é capaz de verdade, ok? E a segunda parte é de tentar identificar quando que os sistemas capotam, né? Como é que a gente tem que se precaver. A gente faz teste, obviamente, então mede tempo mesmo para ver se o sistema vai aguentar, não vai, faz simulações. E aí a gente é super cauteloso quando põe alguma coisa em produção. A gente nunca vira uma chave, como a gente fala, né? Para toda a população do interesse. Então a gente vira uma chavezinha para 1%, monitora, vê como é que está indo, os sistemas estão aguentando, põe para 2%, vê como é que foi, põe para 3%, e daí de novo, né? Como a gente tem ideia da complexidade dos algoritmos e tal, e sabe a expectativa, e está olhando o que acontece com o dado, fala, pô, as coisas estão aderentes, eu vou capotar mais ou menos aqui, então eu não posso chegar perto disso, e a gente tenta se precaver disso. Alguma outra questão? Meu nome é Arthur, sou aluno de mestrado aqui na rede de computação e eu gostaria de saber, quando você saiu, deixou de ser profissional, você montou a sua startup, qual era o problema que você estava endereçando que a sua startup... Eu fui cofundador, na verdade, entrei com um nome bonito, né, que o pessoal usa Sweat Equity, enfim, quando você entra com suor e trabalho. É uma startup cujo objetivo é resolver problemas de negócio também. Então eu já estava nessa área de resolver problemas de negócio com Big Data Analytics para uma ampla variedade de setores. Não tinha um foco pré-definido, era pegar problemas de negócio dos clientes, os problemas mais cabeludos, onde tinha muito dado, e aí gerar soluções, construir os modelos e colocar eles em operação. A ideia era essa. Eu não posso revelar muito sobre essas coisas, mas respondi mais ou menos a questão. Não era um produto específico, assim, não tem um produto específico, é uma startup de serviços, digamos assim. Não é consultoria, porque você vai lá e dá uns palpites e sai definindo subiando. Mas sim gerar uma solução e colocar no sistema produtivo. Tá? Obrigado. Beleza? Outra questão? Vou falar aqui sobre os dados estruturados. O que vocês fazem hoje para fazer a persistência desses dados, trabalhar com cabeça usando Hadoop normal? Eu sei que quem ouviu fazer essa pergunta vai até dar risada. Eu sei que dentro do então, usa muito Cassandra, vocês usam isso? Tem que usar Cassandra para trabalhar, para persistir os dados e trabalhar com os modelos também? Ele traz alguma performance a mais? Sim, ele usa. Em alguns casos traz, desempenho, em outros não traz. Né? Essa é uma lição também que é bem importante. Assim. Não tem bala de prata, tá? Não tem uma única ferramenta que vai resolver todos os teus problemas. O que a gente tem aprendido ao longo do tempo é que as ferramentas elas funcionam bem para alguns cenários e não tão bem para outros. Então a gente não tem uma solução universal, genérica, que a gente tenta evangelizar que o banco inteiro usa. A gente tenta identificar onde que você precisa de qual ferramenta. Aí, então, em alguns casos funciona, em outros não funciona. E aí, esse conceito que é fácil de falar e bem difícil de fazer, que é o fail fast, né? Põe para operar, vê como é que a coisa vai, não funcionou, troca por outra coisa melhor. Então, ele trabalha bem nessa linha. Eu queria fazer uma pergunta mais geral agora. A gente vê assim, as grandes empresas internacionais ligadas bastante à informática, né, que nem Google, Amazon, eles têm um conjunto de pesquisadores que também atuam bastante na academia e vem conversando com a academia. E está o presente nessa discussão, de como você está fazendo, ainda mais que teve uma pessoa boa da academia que está lá com eles agora. Você está conseguindo dar essa visão do mercado? Você acha que tem jeito aqui no Brasil para isso também? Tem, eu acho que tem jeito, sim. Tem, eu acho que tem. A gente está se aproximando cada vez mais das universidades, né? E em breve a gente espera poder anunciar aí uma série de parcerias que a gente está costurando, né? Vocês sabem algumas delas. Esse intercâmbio que tem de pesquisadores, por exemplo, nos Estados Unidos é bem comum, né? O professor recebe 9 meses de salário, não recebe 3, então, por exemplo, no summer, nas férias, o cara fala, você tem férias, mas também não tem grana. Essencialmente é isso. O que o cara faz daí? Se força a pessoa a ir trabalhar na indústria, né?
Então é super legal, porque você tem esse intercâmbio e tal, a gente não tem nada parecido no Brasil, né? E eu acho que a gente deveria pensar em fazer essas coisas. Eu acho que agrega muito, tá? Agrega pra caramba. É uma super ideia. A gente está pensando, tá madura já a ideia de ter internships, assim como tem, por exemplo, nos Estados Unidos, para os alunos, e eu acho que para o professor também funciona. Mas a gente não tem uma discussão madura o suficiente ainda para anunciar nada nessa linha. Eu vejo com bons olhos. Tá? Acho que tem tudo para dar certo. Muito bom. Pergunta, eu sei que essa pergunta poderia até fechar o nosso evento, mas em respeito aí a mais uma pergunta que foi feita aqui pelo Skype, aí depois eu poderia finalizar. Você pode fazer uma pergunta? À disposição de vocês. Sim. Então, poderia? Bom, Pode? faz uma pergunta rápida, Tá, depois a gente... Meu nome é Marlon, eu participo aqui, começando aqui do grupo, eu sou geofísico e matemático, não tenho muito a ver com o que você está discutindo especialmente no banco, mas na linha do colega ali, sobre a interoperabilidade entre esses sistemas legados, vocês arriscaram alguma coisa em sentido da tecnologia semântica? Os grafos de conhecimento de negócio, description logics, para tentar dar isso um pouco para mais low level e aí daí conectar com os sistemas, os algoritmos, ou não, mais ou menos? Faz bastante sentido o que você está falando. A gente tem uma iniciativa agora de construir o nosso Data Lake e aí catalogar todas as bases, ter metadados, etc, etc. E não dá para fazer isso manualmente, não vai ter gente suficiente para fazer isso manualmente. E tudo isso que você está falando faz todo sentido. Tá? A gente sabe disso, mas a gente ainda não faz isso. Tem uma pergunta aqui, só para encerrar. Aliás, é uma linha interessante de pesquisa, tá? E não é só Itaú que eu vejo, assim, a experiência anterior com a startup, tinha contato com várias outras empresas grandes, de diversos setores. Não tem, então, eu sei ninguém no Brasil trabalhando com isso e faz bastante sentido. Você fala, mas as empresas de tecnologia sempre fizeram, porque nasceram no digital, né? Então você já nasce organizadinho, certo? As empresas que eram, digamos assim, de tijolo e agora estão indo para o mundo digital, elas têm mais dificuldade para fazer isso. Acontece muito na ciência da Terra, que a gente trabalha com algoritmos legados, parte ambiental, tem lá um monte de código Fortran rodando e a gente tem que fazer uma explicação no outro nível e aí trocar sistemas, trocar... Então é isso. Já foi parecido para todo mundo. Obrigado, Mário. Só a última pergunta, então, para a gente poder encerrar. Talvez eu terminar aqui mesmo meio. O Diógenes Justo, ele trabalha na empresa B3 e ele é professor de Data Science na FIAP. Ele está perguntando o seguinte, candidato a doutorado aqui no nosso programa, né? Ele está perguntando... fazer o comercial. Já fez a pergunta aqui, já colocou a situação completa. Mas ele pergunta de duas técnicas, né? Se vocês estão usando uma técnica chamada Stream Gradient Boosting e a outra técnica de Zero Inflated. Se você usa, em que ponto? Claro que você... Vamos lá. Se é viável responder... Na primeira a gente usa 50% dela. Streaming Gradient Boosting. Gradient Boosting é uma das técnicas muito utilizadas. Eu não coloquei especificamente no slide, explicitamente porque eu entendo que a maior parte é árvore, tá? Então entra em árvores, mas de fato tem características diferentes, não é só construir uma árvore e é bem diferente de Random Forest. A gente usa Gradient Boosting. As aplicações em streaming hoje estão no laboratório, eu diria. Tá? A gente está, estudando como fazer. É muito complicado de fazer isso online, sistemas produtivos, etc. Eu diria que você precisa ter uma infra computacional muito azeitadinha para conseguir rodar. Então, os algoritmos eles são relativamente simples, até porque você tem que processar muito rápido, então não pode ser nada muito complexo, porque você não consegue rodar, né? E o outro é o Zero Inflated Techniques. Eu já ouvi falar, mas não sei de ninguém usando para supermercado. Coloca na questão de Questão da anomalia. De fraude. Nesse contexto. A gente não usa, parece que eu posso afirmar com segurança. Pessoal, bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, em especial do Edu, né, que foi excelente a apresentação. Não esqueçam, então, de quem não assinou a lista de presença, assinar a lista de presença. Né? E, enfim, nós estamos encerrando. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas. Obrigado. Não,
só agradecer mesmo a participação de todos aí, excelente. Muito obrigado pela atenção.